A paz, igreja, vamos ter um tempo especial com a palavra. Olha, o Senhor colocou algo no meu coração, uma palavra que Ele colocou no meu coração já por um tempo. E eu estou estudando os diferentes aspectos dela e o Senhor tem me mostrado mais e mais. E cada vez mais eu estou vendo mais e mais que por falta de compreender isso, pela falta da revelação desta palavra que eu vou falar contigo hoje, muitos estão sofrendo e não estão sendo capazes de receber a provisão que Cristo já comprou para nós pelo seu sangue, na cruz do Calvário. E, por não crer de forma correta, por falta desta revelação, eu creio que a grande maioria perde a habilidade de receber do Senhor e são crentes. São crentes, filhos de Deus, incapazes de receber, porque sabemos que a habilidade para receber está condicionada à sua visão de Deus, de como você o vê. Amém? Como aquela mulher com fluxo de sangue. Ela viu Jesus na sua glória, na sua graça, e com vontade de curar. É por isso que ela então venceu a multidão e tocou nas orlas das suas vestes. E Jesus se virou, olhou para ela e disse: "A tua fé te sarou." Mas ela não estava pensando na sua fé. Ela pensou no Senhor e na sua beleza, especialmente a beleza da sua graça. O favor imerecido que saiu dele para ela. E ela viu isso. E quando o Senhor me deu essa frase, sabe, alguns anos atrás, e é o seguinte: quando você vê Jesus na sua graça, Ele te vê com sua fé. Amém? Quando você vê Jesus na sua graça, Ele se vira e Ele te vê na sua fé. E Ele disse para a mulher: "A tua fé te sarou." E eu creio que muitas vezes, por crermos errado nessa área, não somos capazes de receber aquilo que chamamos de bênçãos terrenas. E na maioria do corpo de Cristo hoje crê que as bênçãos para os crentes são bênçãos somente espirituais, por causa do verso em Efésios que diz: "Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais." Mas olha, as bênçãos espirituais quer dizer de uma fonte espiritual. Quando analisamos a palavra, quer dizer que a sua natureza é espiritual, é permanente, é espiritual, porque tudo que é do Espírito é permanente. Quer dizer isso. E pense nisso, tudo o que você tem na sua vida, amém? Antes de você ver ou tocar até nas finanças, é precedida pela sabedoria, que é uma bênção espiritual. Não é tangível, mas é algo celestial que se materializa para nós. Amém? Mas não percebemos com 5 sentidos e por isso as pessoas não creem. Mas muitas vezes é a sabedoria de Deus que vem, que mais tarde se traduz em uma manifestação física, como o dinheiro que você tem nas mãos ou o sucesso que você tem na sua profissão ou ministério. Amém? Mas o fato é este, igreja, e nos esquecemos que as bênçãos espirituais produzem tudo que é material. Foi Deus, que é Espírito, que falou a palavra. E o mundo que vemos hoje veio à existência. E tudo o que nós vemos foi criado pela palavra de Deus, que é invisível. E temos essa ideia de que se algo é invisível, sabe, algo que não é, então, percebido pelos 5 sentidos, não é real, não é nem permanente mesmo. Mas é o oposto que é verdade. É aquilo que é espiritual, que é eterno. A Bíblia diz que aquilo que não se vê são eternas, e as coisas que se veem são temporárias. E olhando a palavra de Deus, sabe, não podemos dividir entre o espírito e material em termos de invisível e físico, porque tudo é um só na dimensão de Deus. Porque Deus vê tudo, sabe, e nós as dividimos e criamos a dicotomia do que é material e o que sentimos que não é material, que não podemos tocar, e pensamos que não é real. Mas para Deus é real. Olha, tendo dito isto, olhando para as Escrituras, vemos claramente que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais incluem perdão dos pecados, inclui andar no favor de Deus, porque o próximo verso fala disso. Somos aceitos ou altamente favorecidos, como os gregos falam, caritu, altamente favorecidos no amado. Diz que Deus abundou para conosco toda sabedoria e prudência. Diz que Deus nos colocou em Cristo santos, inculpáveis. Amém? Em amor. Glória a Deus. Tudo isso é verdade. Amém? Mas tudo isso é eterno. Não se pode ver, mas é real. Mais real do que aquilo que é visto. Sabe por quê? O que é físico é temporário. Amém? Glória a Deus. Tendo estabelecido isso, é importante que entendamos que
Quando a Bíblia diz que devemos usar essa terminologia ou certos tipos de palavras e frases, por exemplo, devemos falar como Deus, porque como andarão dois juntos? O profeta Amós disse, como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? E vamos ver algo hoje que vai te abençoar, eu creio. Então vamos agora para Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Perceba que Jesus Cristo é o filho de Davi, filho de Abraão. Como filho de Davi, ele era herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele era herdeiro da terra e de todas as bênçãos da terra. Não se esqueça, a Bíblia fala claramente que nós somos a semente de Abraão, porque estamos em Cristo. Quando olhamos neste verso, por exemplo, o filho de Abraão, a Bíblia nos fala para pensarmos sobre Abraão como aquele que Deus deu para ele a promessa de receber todas as bênçãos da terra e chamamos isso de bênçãos terrenas. Amém? Bênçãos terrenas, os cristãos hoje definem, sabe, como a saúde, as coisas materiais, a família, o bem-estar, ter paz no coração e tudo isso eles chamam de bênçãos terrenas, mas na verdade, com Deus não há diferença, não há divisão, porque tudo isso é bênção de Deus. Mas vamos olhar para a vida de Abraão, porque quando Deus menciona para ele sobre as bênçãos terrenas, e Deus disse, te farei uma bênção, vamos ver isso? Em Gênesis 12, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, é Deus falando com Abraão, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E hoje temos essa ideia de que, ok, somos abençoados por Deus. E é verdade, mas Deus, sabe, tem os seus caminhos. E os caminhos de Deus dizem para nos identificarmos com Abraão. E se você quer desfrutar de todas as bênçãos que eu dei para Abraão, porque Abraão é conhecido nas Escrituras como um depósito de todas as bênçãos de Deus, as bênçãos terrenas, vamos dizer. Porque Deus deu para ele aquela terra e prometeu para ele também descendentes físicos. Amém? E Deus prometeu para ele que ele seria abençoado em todas as áreas, e não só isso, que ele seria uma bênção. Deus disse, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Então, Deus fala conosco para nos identificarmos com Abraão. Agora somos cristãos e devemos nos identificar com Cristo. Alguém pode dizer isso, amém? Mas Deus quer que você saiba também que, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Viu isso? É o que diz. Você é descendência de Abraão. Se você pertence a Cristo, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Será que importa se você é descendência de Abraão ou não? Você já é de Cristo. Amém? E se somos de Cristo, nós já temos tudo. Amém? Mas a forma de Deus operar, a forma com que Ele quer que nós pensemos, nas Escrituras você vai ver que a Bíblia então nos mostra que as bênçãos para nós é pensarmos nas bênçãos de Abraão, porque Deus depositou tudo na vida de Abraão. Amém? E Abraão é como um reservatório de todas as bênçãos. Ele tem as bênçãos de Deus para sua descendência. Quem é essa descendência? No singular. A descendência é Cristo. Mas a Bíblia diz, se você pertence a Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E a ideia aqui é o seguinte, porque Deus quer que você seja semente de Abraão para que você seja herdeiro. Ou seja, para que você possa herdar tudo. E um herdeiro não precisa ser alguém bom para herdar as bênçãos do Pai. Ele não precisa ser uma pessoa perfeita, sabe, com seu comportamento para com o Pai, para com a família, ser perfeito para que Deus o faça herdar. Não, sabe, pelo fato de ser filho, ele é herdeiro, porque ele é um filho. Sabe, um servo na casa pode até ser uma pessoa com melhor comportamento do que o filho, mas não é herdeiro, é um servo. Mas o filho é o herdeiro. Ok? Da mesma forma, nós herdamos sem nenhum esforço, herdamos pelo fato de que somos descendência de Abraão. Deus quer que pensemos assim. Amém? Seja para a cura, ou talvez para prosperidade, ou talvez seja para o bem-estar de toda a nossa família, ou ter sucesso em tudo que você faz. Deus quer que você saiba que é porque você é semente de Abraão. E Deus disse para Abraão, eu te abençoarei. Sabe que a Bíblia diz que Deus nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Não só piedade, amigo. Isso é enfatizado fortemente na igreja já. Mas Deus nos deu todas as coisas necessárias para a vida
e para a piedade. Você diria que saúde é necessário para a vida? Você diria que a provisão, amém? Com mais do que o suficiente para sermos uma bênção. Se só tem o suficiente, não pode ser uma bênção, certo? Com abundância para ser uma bênção. Você diria que isso é bom para a vida? Bem, Deus nos deu todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Amém? E Deus nos deu tudo aquilo que pertence à piedade para vivermos santos para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E isso é importante porque, olha, igreja, o corpo de Cristo sabe e tem essa ideia, ok, Deus já me deu todas as bênçãos, e não usa uma frase, eu recebo as bênçãos de Abraão. Mas se for bíblico e falar de acordo com a palavra de Deus, e você herda da forma que Deus quer que você herde, declarando, eu sou a semente de Abraão, eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão, eu creio que vai ter mais resultados, eu creio que você vai ver a bênção se manifestar na sua vida. Amém? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então tudo o que Deus prometeu a Abraão é verdade para você. Amém? E podemos dizer que a semente de Abraão é a nação de Israel hoje. Amém? Os filhos de Israel, mas nós não estamos tirando nada deles. Eles são os descendentes físicos de Abraão. Eles são. Mas a Bíblia nos fala claramente que não são aqueles de acordo com a carne que são a semente de Abraão. Olha este verso aqui em Gálatas capítulo 3. Sabei, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Que os que são da fé são filhos de Abraão. Tem uma versão que diz somente. Que somente os que são, só os que são da fé, são filhos de Abraão. Isso me faz lembrar de um outro verso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, que diz, isto é, não são os filhos da carne. Está falando de Israel, dos judeus hoje. Amém? São filhos da carne. Amém? São filhos de Abraão, mas filhos da carne. Então não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então seja judeu ou gentio, se crer no Senhor Jesus Cristo, vai ser a descendência de Abraão de acordo com a definição divina. E herdeiro conforme a promessa. Amém? Não podemos herdar a promessa. De fato, a Bíblia diz que a promessa que Deus falou para Abraão, que seria herdeiro do mundo, não foi dada para Abraão ou sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Amém? E aqui nós vemos que a Bíblia é muito clara que não são os que são da carne, o judeu natural, que é descendência de Abraão. Eles são descendência de Abraão, se você entendeu, mas de acordo com a promessa de Deus para Abraão de que seriam herdeiros da promessa, ele está falando de pessoas de fé. Os que são da fé são filhos de Abraão. Como lemos em Gálatas 3, que somente, aqui diz somente os que são da fé são filhos de Abraão. E se olhar esse contexto aqui, você vai ver que essa fé aqui, o que é essa fé? Que fé é essa? Bem, a Bíblia continua dizendo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, pare agora. Olha o que acontece agora mesmo, como a Bíblia esclarece que tipo de fé era a fé de Abraão. E se tivermos essa fé, nós também seremos filhos de Abraão. Aqui diz, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então é justificação pela fé. Se tornar justo pela fé. E sabemos que a justificação pela fé é o alvo do Evangelho. É a mensagem central do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação. Porque nele é revelado a justiça de Deus, revelado por fé em fé. Amém? Isso está no centro da mensagem do Evangelho. Infelizmente, quando pregamos o Evangelho, falamos de se arrepender do pecado e crer no Senhor Jesus e depois ir para o céu. Amém? Mas não é só isso, amigo. O Evangelho não é só isso, sabe? A mensagem principal do Evangelho é, na verdade, a revelação. Porque nele está a justiça de Deus que vem como um dom, revelado de fé em fé. Então aqui temos, em Gálatas 3, o contexto de qual fé é essa. Quem são esses que são da fé? E que tipo de fé é essa? São os que são justificados pela fé, os que creem que são justos pela fé, por Cristo. Amém? E a Bíblia diz que é o Evangelho, então Abraão teve o mesmo Evangelho, continua dizendo. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Percebeu isso? E sabemos que não é Abraão somente por ele, é lógico, mas a semente que viria pela linhagem de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, a semente singular. E Deus falou sobre isso no livro de Gálatas,
Para sua descendência, ele disse que é Cristo, e não para os descendentes, como no plural, se referindo então aos filhos de Israel na carne. Amém? Então a descendência aqui é Cristo. Então Deus tinha previsto que Abraão seria um depósito de bênçãos, porque de Abraão viria o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Messias, de Israel, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus fez isso por Abraão, então é por causa da bênção que Deus tinha colocado sobre Abraão, que Ele quer que todos os que são de Cristo se identifiquem com Abraão. Deus quer que aprendamos a falar a linguagem das Escrituras e sermos abençoados por isso, aleluia. E você diz, eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Eu creio que você vai ver as manifestações disso. Mas falamos, eu sou abençoado, abençoado, abençoado. Mas não há nenhum fundamento para isso, nenhuma base para isso. É a bênção de Abraão que agora se tornou real nas nossas vidas e é por isso aquilo que impedia no passado quando a lei veio. E a Bíblia diz que não podemos herdar a bênção de Abraão. Em Romanos capítulo 4 diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça, pela fé. Então a lei era um empecilho no sentido de que quando a lei existia, ela tinha que te qualificar, você tinha que obedecer completamente antes de receber as bênçãos de Abraão, antes de ter o bem-estar para você mesmo e para a sua família, antes de você ter as bênçãos de Deus, as bênçãos que ele prometeu para Abraão se manifestarem na sua vida. E a lei se tornava um empecilho, então não tem nada errado com a lei, a perfeição dela é que era um problema. Amém? O homem não é perfeito. E quanto mais o homem tentava cumprir a lei, mais entrava debaixo da maldição, porque a Bíblia diz que todos os que são da lei estão sob maldição. E este verso não está dizendo que são aqueles que quebram a lei, que estão sob maldição. Ela não diz isso. Mas diz que todos aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Ok? E se você ler o verso 9, diz, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Viu isso? Então aqueles que creem que são justos pela fé são benditos com o crente Abraão. Então, o que é a bênção de Abraão e o que é ser bendito com o crente Abraão? E Abraão não é, chamado de Abraão que faz. Não é chamado do Abraão das obras. Não é chamado do Abraão que realiza, mas é chamado de crente Abraão. Somos benditos com o crente Abraão. Amém? E mais uma vez, olha o contexto, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E até mesmo muitos crentes creem, no Senhor Jesus Cristo, mas não creem que são justos pela fé. Por isso ficam nessa esteira de sempre fazer algo tentando, por suas obras se tornarem justos, certo? E estão vivendo de acordo com a lei, tentando se tornar justo pelas obras e não se submetendo à justiça de Deus como um dom. Então só aqueles que creem que são justificados pela fé, são justos pela fé. Estas pessoas são benditas. Amém? Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E Deus falou para Abraão, como já falamos, e fatiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E talvez você esteja pensando que essas bênçãos somente, como eu já falei, são espirituais, celestiais, certo? Saiba a definição de Barak, a palavra hebraica para bênção. Quero te mostrar essa definição aqui de um livro teológico do Antigo Testamento. Abençoar no Antigo Testamento quer dizer conceder poder para o sucesso, prosperidade, fertilidade, ou ser frutífero, amém? E ter muitos filhos, certo? Longevidade, etc. Abençoar é o quê? Conceder poder para o sucesso, prosperidade, fertilidade, longevidade. Para ter longevidade tem que ter saúde, amém? Mas ter saúde não quer dizer que vai ter longevidade. Deus prometeu longevidade na palavra bênção, amém? Eu creio que uma das provisões que Jesus nos deu foi na cruz, não só levando os nossos pecados para termos a sua justiça, amém? E levou a nossa maldição para sermos benditos, mas também ele morreu jovem, para vivermos muito. Amém? A Bíblia diz no Salmo 91, fartá-lo-ei com vida longa. Obviamente, Deus pensa que vida longa é uma bênção para o homem. Para ele falar dessa forma, fartá-lo-ei com longura de dias. Amém?
Receba isso, filho de Deus. E tudo isso encontramos na palavra hebraica barak, que é bênção. Foi a palavra que Deus usou para abençoar Abraão. Se você é descendência de Abraão, você vai ter a mesma bênção, porque em ti, Abraão, na tua semente, todas as famílias da terra serão benditas, seja os gentios de diferentes raças e tudo mais. Todo mundo foi abençoado por causa de Abraão. Amém? A bênção de Abraão vem sobre nós. E lógico, sabemos que Jesus deve ser o centro de todas essas declarações, pois sabemos que se Cristo não tivesse morrido na cruz, as bênçãos não viriam a nós, mas para que a graça seja real para nós, amém? Jesus teve que morrer na cruz e ele morreu como a descendência de Abraão. Sabe, Jesus veio para também nos libertar do medo da morte. E essa morte é morte física. Hebreus capítulo 2 nos diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, uma das razões por que Jesus veio foi para nos libertar do medo da morte. E como ele fez isso? Foi aniquilar aquele que tinha o império da morte. Aniquilar não quer dizer que ele deixou de existir. O diabo ainda está por aí, mas essa palavra quer dizer que ele ficou sem poder. Ele o anulou. Isso quer dizer que agora ele não tem poder. Ele agora não tem nenhuma força. Amém? De provocar a morte na vida de um crente. Mas essas bênçãos foram dadas para quem? Liberar aqueles, os que com medo da morte. Quem são estes? Quem são esses que participam da carne e do sangue? Jesus também participou do mesmo. Quem são essas pessoas? O próximo verso fala. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E falamos que Cristo morreu pelo mundo inteiro. Isso é verdade. Amém? Mas perceba, especificamente, quem Jesus tomou, quem recebeu os benefícios da sua obra? A descendência de Abraão. E aqui não está falando do Israel natural, os descendentes físicos de Abraão. Está falando de você, filho de Deus. Se você está em Cristo, você é semente de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Vemos alguns exemplos na Bíblia aqui, por exemplo, em Lucas 13, tinha uma mulher encurvada por 18 anos que não conseguia se endireitar. Ela andava encurvada. E então, mais tarde nós percebemos que ela tinha um espírito de enfermidade. E o Senhor a viu na sinagoga. Ok? E então o Senhor a chamou até ele. Ela foi lá e imagine, por 18 anos encurvada. E ela viu os pés do Senhor Jesus. Amém? E Jesus disse: mulher, estás livre dessa enfermidade. Olha a autoridade do Filho de Deus. Ela então se endireitou pela primeira vez e a primeira face que ela viu, ela ficou olhando para as pessoas, somente para os pés. Mas a primeira face que ela viu foi a gloriosa face do Senhor Jesus. Amém? E você achou que a sinagoga toda ia se alegrar, pois um dos seus membros agora recebeu uma cura maravilhosa e agora andava direito. E por 18 anos, e 18 é o número de servidão na Bíblia. Sabe, é 6 mais 6 mais 6. Amém? O número do anticristo. Então é uma figura de uma escravidão causada pelo diabo. E você achou que aquele pastor ou aquele líder da sinagoga se alegraria? Pois um dos seus membros foi curado. Mas ele disse o seguinte, de uma forma muito sarcástica, para todos que estavam ali, tem 6 dias que se deve trabalhar. Viu o seu deve na sua mente? Deve trabalhar. Não deve ser curado, mas deve trabalhar. Em 6 dias se deve trabalhar. Venham neles, certo? Para serem curados. Mas não façam isso no sábado. E olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Pense nisso. E tem tanta coisa boa aqui, mas eu quero falar primeiramente sobre o que Jesus falou, que esta mulher aqui era filha de Abraão. Espera um pouco. Tenho certeza que tinha outros ali que eram descendentes, tinham mulheres ali também enfermas, muitas pessoas doentes, até homens também, com outros tipos de enfermidades, certo?
precisavam de cura. Se você olhar para qualquer igreja ou para qualquer sinagoga nos dias de hoje, você vai ver que tem pessoas que precisam de cura. Essa mulher não era a única, pois foi a única que recebeu naquele dia. E Jesus falou o seguinte, que ela era filha de Abraão, não convinha soltar desta prisão. No dia de sábado, esta filha de Abraão, esta palavra convinha no grego é a palavra dai. Aquele fariseu, o líder da sinagoga, a sua ideia de convinha, convém trabalhar, mas a de Jesus era, convinha ser liberta. Por quê? Porque ela era filha de Abraão. Não posso permitir uma filha verdadeira de Abraão ficar presa um minuto a mais, certo? Convinha soltar, aleluia, amém? E viu de onde veio essa enfermidade, a qual Satanás tinha presa. Temos que ver isso, igreja. Se vemos a enfermidade como algo que talvez foi algo que Deus nos deu para nos ensinar algum tipo de lição, algo assim, não seremos curados, não seremos libertos disso. Mas tem que saber que é do diabo. Isso não pertence a você. Eu repito, você é descendência de Abraão, semente de Abraão. E isso não pertence a você. Amém? Amém? Ele disse, não convinha soltar essa mulher, filha de Abraão. Aqui está a chave. Mesmo que todos eles ali fossem filhos e filhas de Abraão no sentido de descendência física, mas sabemos por aquilo que já lemos, Deus está falando sobre as pessoas de fé. Amém? Obviamente essa mulher, mesmo encurvada, ouviu as palavras de Jesus e ela teve fé. Amém? Ela creu na palavra. Amém? E Jesus a chamou. De todas as pessoas ali, ele disse, eu não posso deixar essa filha de Abraão, uma verdadeira filha de Abraão, uma filha da fé, ficar assim por mais tempo. Amém? E não era uma coisa boa essa mulher ser liberta no dia de sábado? O sábado era o dia de descanso, porque durante toda a sua vida ela ficou olhando para a poeira, uma perspectiva de poeira. A servidão faz isso, dá uma perspectiva de poeira, sabe? E não é um verdadeiro descanso ser livre disso no dia de sábado? Amém? Vamos ver outro exemplo, e aqui vamos ver, a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, e a Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó e ele queria ver Jesus, e ele era um cobrador de impostos. E naquela época, ser um cobrador de impostos era cobrar impostos da sua própria nação. Você estava traindo o seu povo e ajudando outra nação, e eles ficavam ricos. E muitos deles, pegavam também o dinheiro para eles mesmos, cobrando mais do que o devido. Então eles não eram respeitados nem amados pela sociedade, pelos judeus daquela época. Mas olha, este homem teve um desejo de ver Jesus. Obviamente ele ouviu sobre Jesus e queria ver Jesus. A Bíblia diz que ele subiu num sicômoro e ele então viu Jesus e Jesus o viu também. E tinha muita gente ali, uma multidão. Essa é a razão por que ele subiu naquela árvore, no sicômoro, porque tinha uma multidão e ele era muito baixo e não podia ver Jesus. Tinha uma multidão ali. Mas olha, a atenção de Jesus foi, direcionada para este homem, na árvore. E Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. É a primeira vez que Jesus fala depressa. Nas Escrituras, geralmente Jesus é muito calmo, amém? Sempre com calma, se movendo no ritmo da graça, nunca com pressa, nunca depressa. E ele sempre fala para descansar. Vem aqui e descanse um tempo. Ele fala para não nos preocuparmos, é o ritmo da graça. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas desta vez ele disse, depressa. Por quê? Porque quando se trata de salvação, não perca tempo. Amém? Depressa você deve se assegurar de que você é salvo, para se tornar descendência de Abraão, para se tornar filho de Deus. Amém? Para pertencer a Jesus Cristo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa palavra, convém é a mesma palavra da mulher. Não convinha soltar. E o fariseu dizia, o homem convém trabalhar por 6 dias, certo? É a mesma palavra, dai, no grego. Porque hoje me convém, eu tenho que pousar na sua casa. Tinha algo em Zaqueu para que Jesus dissesse, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu tenho que ficar na sua casa. E a história diz que Zaqueu então desceu e Jesus foi até a sua casa. E eles comeram juntos com toda a família, e no final daquele banquete, Zaqueu se levanta e diz, Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Também este é filho de Abraão. E agora entendemos porque Jesus falou: hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Porque este também é filho de Abraão. Ou seja, de alguma forma, ele começou a crer em Jesus de uma forma que os outros talvez não criam, mas ele recebeu essa revelação. E Zaqueu creu de tal forma que se tornou filho de Abraão. Amém? E ele se tornou filho de Abraão, e Jesus então disse: hoje me convém, eu tenho que pousar em tua casa. E ele disse: hoje a salvação veio a esta casa, e qual é a razão? Porque também é este filho de Abraão. Perceba a palavra também este é filho de Abraão, em vez de ele é filho de Abraão. Isso já seria suficiente para entender. Mas também quer dizer o quê? Que tinha um outro filho de Abraão. Quem era este? Por isso lemos Mateus 1:1, a geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Jesus disse: eu sou o filho de Abraão, e também este é filho de Abraão. Somos da mesma família da fé. Aleluia! E você é também filho de Deus. Você é da família da fé, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é descendência de Abraão, você é filho de Abraão. Uma filha de Abraão. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Amém? Eu creio que esta é a pessoa de Jesus. Em hebraico, Jesus teria falado: hoje Yeshua veio a esta casa. O próprio Jesus é a salvação. Amém? Por quê? Porque ele é também um filho de Abraão. Glória a Deus, aleluia! Então vemos bênçãos de cura. Onde você precisa de cura? A mulher que estava presa por 18 anos foi liberta, sabe? Porque ela era filha de Abraão. E as outras mulheres da sinagoga? Amém? Eram descendentes físicas, mas filhas de Abraão, não de acordo com a palavra. A Bíblia diz que aqueles que são da fé, amém? Da mesma forma para Zaqueu, eu sei que os outros daquela multidão que estava ali, que fez com que ele subisse para ver Jesus, eram também descendentes físicos de Abraão, mas não filhos de Abraão. Você está entendendo o que eu estou falando? É importante que nós, quando formos a Deus, falemos a linguagem das Escrituras. Amém? Isso é inteligência espiritual. Amém? E quando você segue os caminhos de Deus e você fala, sabe, de acordo com Deus, você recebe os resultados de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, comece a confessar: eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Quando for trabalhar, diga: Senhor, obrigado. Quando estiver indo para o trabalho, amém? Sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Amém? Sou abençoado com o pai Abraão. Isso mostra para o Espírito Santo, sabe, que é o Espírito da verdade. E muitas vezes cremos, sabe, ok, sou abençoado. E algumas pessoas creem que são abençoadas porque Deus teve misericórdia da minha vida. Não, amigo, não somos abençoados só por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus para conosco foi o que fez Jesus vir a este mundo, Deus rico em misericórdia. Ele fez isso porque nós estávamos mortos. Sim, isso aconteceu. Mas agora nos tornamos justos de acordo com a sua justiça. Deus é justo em nos tornar justos. Amém? As nossas bênçãos agora estão num fundamento que é sólido e inabalável. Amém? Você tem o convinha ser curado. Você deve ser perdoado. Você deve ser próspero. Você deve ser abençoado em todas as áreas da vida. Amém? Foi isso que Jesus fez. A sua cruz fez você ter um fundamento sólido para receber as bênçãos de Abraão. E tem mais uma área que eu quero te mostrar que é muito interessante, que está em 1 Pedro capítulo 3, que diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então perceba, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. E de quem você é filha? As mulheres. Aqui fala das mulheres como filhas de Sara. Olha, o nome de Abraão está aqui, alguns podem dizer, são filhas de Abraão. Não, mas o contexto aqui está falando sobre as filhas de Sara. Por quê? Se fosse Abraão, aqui estaria falando então do gênero masculino. Mas o gênero aqui, neste verso, é na verdade feminino. Está falando de Sara e também das suas filhas. Mulheres,
Amém? Se você está seguindo então o exemplo de Sara, a Bíblia diz que você é filha de Sara. Amém? Fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. É uma bênção especial para as mulheres desfrutarem as bênçãos de Sara. Então, qual é a bênção de Sara? O que está aqui? Precisamos ver que aqui não fala que é filha de Ruth, aqui não fala que é filha, sabe, também de Rebeca. Amém? Uma filha, talvez, de Raquel. Essas mulheres todas tinham uma boa reputação. Amém? Mas aqui não fala sobre filha de Esther, algo assim. Mas aqui fala filhas de Sara. Por quê? Eu perguntei isso para o Senhor anos atrás. E eu pergunto para o Senhor muitas coisas que muitas pessoas não perguntam. E mais tarde eu vejo que aquilo se torna, então, um tipo de alimento para o povo. E eu perguntei, Senhor, por que filhas de Sara? Por que o Senhor colocou isso aqui? Amém? E o Senhor disse, ela foi a única mulher na Bíblia que teve sua mocidade rejuvenescida, renovada, na sua velhice. Vou falar de novo, o Senhor falou comigo que ela foi a única mulher na Bíblia que teve a sua mocidade renovada na sua velhice. E se você acha que foi uma renovação espiritual, algo que não podia ser visto, você deve lembrar que dois reis ímpios que só iam por vista. Amém? Não eram espirituais. Eles não eram, eles andavam por vista. E dois reis ímpios, Faraó, e naquela época ela tinha talvez uns 60 anos, certo? E mais tarde na sua vida, quando ela tinha quase 90 anos, Abimeleque a desejou para o seu harém. E olha, a Bíblia diz que ele viu que ela era formosa. Amém? Esses dois reis a viram, com os olhos viram que ela era bonita. Então, literalmente, ela foi renovada na mocidade. E a Bíblia chama vocês, mulheres de fé, filhas de Sara. Amém? Deus renova a sua mocidade como a das águias. Amém? Glória a Deus. Voltando para as bênçãos de Abraão e as bênçãos que a acompanham, vamos ler de novo Gálatas 3. E aqui diz, de sorte os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Perceba que a justificação pela fé no verso 9, que somos abençoados com o crente Abraão, está em contraste com as obras da lei. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E outra vez, aqui não diz que todos aqueles que quebram a lei, isso também está implicado? Mas perceba, diz que todos aqueles que são das obras da lei, no momento que se posiciona para a justificação, o fundamento para a sua bênção, baseado nas obras da lei, você confia na lei, nas obras da lei, você entra debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Não dá para dizer, bem, eu faço aquilo que eu posso na maior parte da lei, não. Diz, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. E olha este verso lindo aqui. Eu amo este verso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Você pode falar amém? Essa palavra resgatou, fala de resgate. Cristo nos resgatou. Ele nos remiu, nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar, a maldição caiu sobre ele. Ou seja, toda a quebra da lei, a maldição que viria por você não permanecer, certo? Obedecendo à lei, em toda ela e não só, na maior parte. Só a maioria não dá, nem 90% daria. Tem que ser toda a lei, certo? Se não fizer, se você errar em um, você vai para a maldição. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão, eu amo isso, olha bem isso, para que a bênção de Abraão, porque Deus não disse que a bênção de Deus chegasse aos gentios, porque tudo tem a ver com a ordem das Escrituras. Amém? Abraão foi o reservatório de todas as bênçãos de Deus. Deus o escolheu, por sua graça soberana, para ser o homem que seria tão abençoado, que Deus o faria o pai de todos aqueles que são da fé, que viriam depois. Até dos seus descendentes viria semente. Amém? Sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, mas da linhagem de Abraão.
Amém? Em Mateus 1:1 diz, o livro da geração de Jesus Cristo. A palavra geração aqui é a palavra Gênesis. No grego, nos faz lembrar do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E este aqui é o primeiro livro do Novo Testamento e diz o livro do Gênesis de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Amém? Como filho de Davi, herdeiro do trono. Como filho de Abraão, todas as bênçãos terrenas, a terra e todas as bênçãos terrenas. Glória a Deus. E você também é filho de Abraão, assim como Zaqueu era filho de Abraão. Amém? Então, voltando a Gálatas, perceba que Cristo foi pendurado na cruz para nos remir da maldição da lei. Amém? Precisamos encontrar todas as razões porque Cristo morreu na cruz. Não foi só para perdoar os pecados, levar os pecados. A Bíblia também fala que ele levou as nossas doenças e isso não é ensinado. Ele levou as nossas dores. Amém? Ele se tornou maldição, isso também não é ensinado. E de qual maldição que ele nos resgatou? Cristo nos resgatou da maldição da lei. E se olhar a maldição da lei em Deuteronômio, capítulo 28, tem uma lista longa da maldição da lei. De fato, inclui toda a forma de doença e enfermidade. Diz, doenças que duram muito tempo. Enfermidades que duram muito tempo, quer dizer, uma doença contínua, uma doença crônica. Tudo por causa da maldição da lei. Diz que você vai sair, amém, e vai semear muito, mas vai colher pouco. Amém? E diz que vai ficar deprimido e vai dizer durante o dia que gostaria que fosse a noite. E a noite vai dizer, eu queria que fosse dia. E diz que o casamento também vai ser maldito. Amém? Diz, vai casar com a esposa, mas outro homem vai deitar com ela, vai dizer que ele vai gerar filhos e os filhos irão para o cativeiro. E vemos isso acontecer, filhos que estão, sabe, com todo tipo de vício, os filhos que estão agora nos grupos que os afastam de Deus, sabe, e essas crianças são deles, mas é como se não fosse deles. É uma maldição, amigo, entenda isso. Isso não é a bênção. E a Bíblia diz que Deus te resgatou da maldição da lei. Você tomou posse? Já tomou posse? E uma forma de tomar posse é estar ciente que Cristo já nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, os que não são judeus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Então, primeiramente, a bênção de Abraão é a justificação pela fé. Amém? E depois, com a justificação pela fé, vem todas as outras bênçãos de Deus. Aleluia! E sabe, mesmo não compreendendo tudo, que tem a ver com a bênção de Abraão, continue confessando. A bênção de Abraão está sobre mim. Sou abençoado com o pai Abraão. Amém? E quanto mais confessar, mais vai ver a manifestação na sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia! Fiquei alegre com tudo isso. E olha, é importante que nós creiamos assim, creiamos correto, para que nós possamos receber de Deus. Amém? Agora quero falar algo interessante que está em Isaías 51, que diz, ouvi-me vós, os que seguis a justiça. Olha, seguir a justiça não é tentar estabelecer a sua justiça própria, o que Paulo mesmo, que escreveu para Timóteo, por exemplo, para fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça. Olha, esse seguir a justiça é, você recebeu a justiça como um dom. Agora siga isso, seja consciente disso. E entenda aquilo que está falando para você fazer, certo? Todos os benefícios que vêm com a justiça e todos os frutos que abundam com essa justiça, sabe? Como a Bíblia diz em Coríntios sobre os frutos da justiça, que Deus aumente os frutos da sua justiça. Deus não pode aumentar a sua justiça mais do que já tem, porque essa justiça é completa em Cristo. Em Cristo você é justo, não dá para acrescentar e nem tirar. Mas pode aumentar os frutos dela, ou seja, quanto mais você sabe que você é justo pela fé, mais esses frutos vão fluir desta consciência. Você vai se ver seguindo essa justiça. Como na nossa igreja, por exemplo, estudamos muito sobre a justiça. Por quê? Porque estamos seguindo então essa justiça. Quanto mais a conhecemos, como a Bíblia diz, acorde para a justiça e não peque. O único poder para não pecar é primeiramente despertar para essa consciência da justiça, que Deus te tornou justo em Cristo, então você não vai pecar. Amém? Então aqui vemos que Isaías, o profeta, na verdade disse, ouvi-me vós que seguis a justiça, os que buscais o Senhor. Ele está falando para as pessoas da nova aliança aqui profeticamente, porque Isaías falava dos nossos tempos. Muito daquilo que ele profetizou é sobre o nosso tempo, até
o tempo dos finais mesmo. Certo? E ele diz: olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só o chamei, o abençoei e o multipliquei. Olhai para Abraão, vosso pai. Por quê? Porque Abraão é a rocha de onde fomos cortados. E olhai para Sara, que vos deu a luz. Por quê? Ela é o poço de onde fomos cavados. Amém? Ou seja, Deus está dizendo: vocês saíram de Abraão e Sara. E mais uma vez, a promessa não é promessa para os filhos da carne, mas é a promessa para os filhos da fé. Amém? Então saímos de Abraão, e você pode falar: sabe, Abraão é o pai dos judeus, e não podemos falar que ele é o nosso pai, mas esse é um grande erro, porque Deus honra Abraão e Deus quer que saibamos que as nossas bênçãos estão todas em Abraão, e se nos identificarmos, nós que somos de Cristo, nos identificarmos com Abraão, vamos receber a bênção de Abraão. Amém? Perceba que diz: olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Depois diz: olhai para Abraão, vosso pai, ou seja, estude o quanto puder sobre Abraão. Amém? Olha para a vida de Abraão. Saiba que, como um crente da nova aliança, a sua vida é como a vida de Abraão. Abraão viveu antes da lei. Você não está sob a lei. Abraão viveu pela graça mediante a fé, e você também. Você deve viver pela graça mediante a fé. Amém? Abraão foi o pai da fé. Amém? E você vive pela fé. O justo viverá pela fé. Abraão recebeu as bênçãos na sua vida, e Abraão viveu uma boa vida. Morreu com 175. E eu creio que você também, se você crê nesta bênção. Amém? Abraão era forte na sua velhice, mesmo depois de Sara morrer. Sabe, Sara viveu muito, viveu mais de 100 anos, mas morreu. E Abraão, sabe, casou de novo. E teve mais filhos, e nesta época ele já tinha mais de 100 anos de idade. E olha isso, essa bênção também é sua. Deus rejuvenesceu o seu corpo, ele se tornou jovem, tudo isso é seu. Amém? Porque você é semente de Abraão. E a Bíblia diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Olhando para Abraão, nós não vamos nos distrair da pessoa de Jesus, porque vemos que o que Jesus fez foi o resultado da bênção prometida a Abraão. E ele veio como semente de Abraão. Amém? E o verso anterior que fala: olhai para a rocha de onde foste cortado, é interessante, porque anos atrás, quando eu fui para Israel, eu fui a este lugar, com os pastores que estavam comigo, fomos a um lugar chamado a Caverna de Zedequias. E foi dali que tiraram as pedras para construir o Templo de Salomão. Eles tiraram, sabe, as pedras daquela caverna. E quando entra naquela caverna, é um lugar muito escuro. É lógico que agora eles colocaram luzes para mostrar as paredes ali. Nós fizemos um vídeo daquilo e eu quero te mostrar isso agora mesmo. E dá para ver as marcas de onde eles tiraram as pedras quadradas, os blocos, certo? E foi tirada dessa área. E tudo aqui foi feito pelo homem, foi feito como blocos para construírem o templo de Salomão. E é muito interessante porque eu me lembrei do que a Bíblia disse, sabe, em 1 Pedro, que diz que somos todos pedras vivas, edificados como templo espiritual. Amém? Eu e você somos pedras vivas para a edificação da casa espiritual. Isso realmente é o que Deus fala de nós, que somos pedras vivas. E é interessante porque essa caverna de Zedequias está do lado oposto do Calvário. E bem do lado de fora você vê, do outro lado, o Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado. É como se Jesus tivesse morrido na cruz, carregando os nossos pecados e nos resgatando, sabe, daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E ele nos tirou das trevas daquela caverna, nos tirou das trevas, nós tínhamos sido abandonados e, sabe, teríamos perecido com certeza, ninguém nos encontraria, mas o Senhor nos alcançou lá nas trevas e nos tirou, como a Bíblia diz em Pedro, que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Por quê? Para mostrar a sua glória. Aleluia! Amém? Isso não é lindo? Amém? E a Bíblia diz: olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço, e de onde você foi cortado de Abraão. Você deve olhar para ele e lembrar dele, e também honrá-lo. E as bênçãos vão se manifestar na sua vida, ou seja, nunca tire nada de Jesus Cristo. Tudo é possível por causa de Jesus Cristo. Ele foi perfeito. Abraão não foi perfeito. Abraão não viveu sem pecado, mas Deus declarou que Abraão fosse o depósito de todas as bênçãos de Deus, e Deus diz que se você honrá-lo,
Você se identifica com ele, por ele você é abençoado? Amém? Com a sua família? Então, sabemos que isso só é possível por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, se você está com uma doença, você já foi curado na bênção de Abraão. Lá tem cura e saúde e longevidade. Se você passa por dificuldade financeira, está lutando para pagar as dívidas, amém? Deus vai prover, tem provisão financeira também, na bênção de Abraão. Se a sua família está sempre com problemas, em conflito constante, bem, tem uma bênção ali para o bem-estar da família, de harmonia, de shalom para a sua família, na bênção de Abraão. Se está lutando com o envelhecimento do seu corpo, tem uma bênção que Deus deu para Abraão e para Sara, renovando a mocidade, como das águias. Amém? Amém. Glória a Deus. E é para você, que é a semente de Abraão. Vou terminar dizendo isso. Sabe qual foi a última vez que Jesus apareceu? Como o Espírito Santo descreveu a última aparição de Jesus Cristo? No último livro da Bíblia? Vamos ver a última vez que ele aparece, é muito interessante. E diz assim, e este é o último capítulo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E aqui estão os últimos versos, amém? É muito interessante, eu achei muito interessante nós estudarmos isso aqui. E diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha, primeiramente perceba que esta é a última aparição do Senhor Jesus Cristo. E como ele aparece? Primeiramente ele diz: eu, Jesus. Como isso alegra o meu coração, como isso me faz pensar sobre esse nome Jesus que ele assumiu quando veio para a terra. Ele não disse aqui que era o filho da justiça, ele não disse que aqui ele era o rei dos reis, ele não disse nenhum outro nome, nenhum outro título, mas este lindo nome que recebeu quando veio como homem. Nos faz lembrar de Belém, Nazaré, nos faz lembrar de Cafarnaum, Galileia, nos faz lembrar do Calvário, nos faz lembrar da ressurreição e também do Monte da Assunção, nos faz lembrar da sua vida, do nascimento até a Assunção. Amém? Eu, Jesus. Sabe, isso é algo tão pessoal. Quando o Senhor vem a você e diz: eu, Jesus. Não é lindo? Ele apareceu assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. E é lógico, o anjo aqui não está falando de algo sobrenatural. Um mensageiro espiritual pode falar também de um ser humano. E neste caso eu creio que João era esse anjo também. Eu creio que também havia um anjo neste livro do Apocalipse, ou seja, Deus usa anjos. E você diz: ele vem a mim diretamente? Sim, ele vem. Amém? Ele não nos deixa nem nos desampara, mas eu creio que devemos honrar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Amém? Deus envia anjos para proteção, por exemplo. Deus quer que saibamos e creiamos que anjos estão conosco. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? E depois ele disse: eu sou a raiz e a geração de Davi. A raiz e a geração de Davi. Como raiz, ele gerou Davi. Como raiz, ele foi antes de Davi. Como raiz, ele prometeu todas as promessas para Davi. Sobre o trono, e o trono para sempre até. Certo? Mas, como a geração de Davi, ele veio da linhagem de Davi. A raiz fala da sua divindade e a geração fala da sua humanidade. Ele era Deus e homem. E como a geração de Davi, ele é o herdeiro de todas as promessas de Davi e herdeiro do trono de Davi. E por isso o chamavam, quando ele veio a Israel, filho de Davi. Amém? Então Mateus 1:1 disse: Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Que linda figura para nos mostrar que ele era divino, mas também ele era humano. A raiz e a geração de Davi. Aquele que gerou Davi e aquele que veio de Davi. Depois diz: a resplandecente estrela da manhã. E você sabia que assim que a Bíblia termina falando dessa resplandecente estrela da manhã, certo? E você vê que no Antigo Testamento termina com o sol da justiça. No último capítulo de todo o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, diz o seguinte:
Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará cura nas suas asas. Então, sol, como diz aqui, sol da justiça é a figura de Jesus que veio. E também a resplandecente estrela da manhã. Qual a diferença? Bem, muito antes do sol nascer. O que vemos? A estrela da manhã. Olha, bem cedo de manhã. Quando você for lá fora antes do sol nascer, quando ainda estiver escuro, talvez às 5 e pouco, você vai ver a resplandecente estrela da manhã. Uma estrela sozinha resplandecendo lá no alto, no céu escuro, resplandecendo. Ela brilha no meio da escuridão. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. E ele brilha no meio da escuridão quando o mundo estiver em trevas. Jesus Cristo voltará para a sua igreja. Ele virá para a sua igreja. Perceba que a nação de Israel ainda não foi salva, certo? Será que Deus os esqueceu? Não. A Bíblia diz que depois do arrebatamento, vamos ser levados primeiro, por isso a resplandecente estrela da manhã. Porque essa estrela vem, essa resplandecente estrela da manhã vem um pouco antes do sol, mas mais tarde, o sol da justiça se levanta. Isto é para Israel. Por isso a antiga aliança termina com esta promessa para Israel, de que o sol da justiça nascerá, trazendo cura nas suas asas. Isso não é lindo? Que linda aparição final do nosso Senhor Jesus na Bíblia. E o Espírito, que é o Espírito Santo, e a esposa, eu e você dizemos, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E os últimos versos da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. O Novo Testamento termina com a palavra graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.